Olá, criptomaníacos! Você estaria preparado para uma correção de 30%? Por que eu te pergunto isso? Eu estou vendo uma tempestade se formando no horizonte. Não que seja final do ciclo, muito longe disso, vocês viram o vídeo passado, né? Eu estou falando de alguns indicadores que começaram a piscar aqui, que eu vou apresentar para vocês, e também com a aproximação ali do Trump assumir o governo dos Estados Unidos. E é importante esse tipo de vídeo para que você esteja preparado para uma forte correção. Não desista na hora que o preço caia, sei lá, 30%. Eu sei que é uma queda forte, é uma queda que é normal em ciclos de alta, mas você que está começando agora no Bitcoin, nas criptomoedas, pode tomar um susto e decidir vender na hora errada. Então vamos entender tudo isso que eu estou falando no vídeo de hoje. Deixa o like aí para colaborar com o vídeo e se inscreve no canal. Bom, primeira coisa, hoje, para variar, a MicroStrategy comprou Bitcoin. E eu entendo porque toda vez que a MicroStrategy compra Bitcoin, o preço cai. Deveria subir, né? Afinal, eles estão reduzindo a quantidade de Bitcoins que existem no mercado. Mas, sei lá por quê, sempre que eles compram, o preço desaba. Hoje não foi diferente. A MicroStrategy comprou, como você está vendo o Michael Saylor falar, né? A MicroStrategy comprou 21.550 BTCs por 2,1 bilhões, num preço médio de 98.783 dólares. Hoje chegou a bater em 94 mil dólares, ou seja, desabou o preço do BTC após a compra grande da MicroStrategy, que agora já detém 2% de todos os bitcoins que sempre existirão. Isso é surreal. Uma empresa sozinha possuir 2% de todos os bitcoins que existirão na história. E é aí que você vai me questionar. Você vai falar, Guilherme, se a MicroStrategy compra tanto bitcoin, quase toda semana compra bitcoin, como que vai cair o preço? E os ETFs? Os ETFs não param de comprar Bitcoin também, Guilherme. Então não tem como o preço cair. É aí que tá. Dá uma olhada no gráfico na tela que vocês vão entender o que eu estou falando. Esse gráfico aqui, ele mostra a posição dos holders de longo prazo nos últimos 30 dias. E dentre esses holders nós temos aqui justamente a MicroStrategy, a MSTR aqui, que é essa corzinha azulzinha clara, e os ETFs, marcados nessa cor rosa. Tá? Então todas essas compras juntas deles representam esta sombra que você está vendo. A MicroStrategy, essa sombra azul clara, e logo acima, em rosa, a posição dos ETFs. Falando para você nos últimos 30 dias, né? Significa que a MicroStrategy tinha comprado 150 mil BTCs, agora comprou mais 20 mil, né? Então tá um pouco mais de 170 mil BTCs nos últimos 30 dias, e os ETFs compraram 84 mil BTCs. Pô, bastante coisa, né, pessoal? O problema é esta sombra aqui cinza, né, azul acinzentada aqui de venda. Quem está vendendo? Olha aqui no gráfico que são os holders de longo prazo. Ou seja, toda a posição aqui somada de MicroStrategy com ETF não chega nem perto desta sombra de holders de longo prazo com 827 mil BTCs vendidos. Tá? Lembrando, MicroStrategy, 150 mil no gráfico, né? Mais 20 de hoje, 170 mil BTCs. ETFs, 84 mil. Holders de longo prazo venderam 827 mil BTCs. Mas o que explica que a gente não esteja vendo uma queda absurda? Porque deveria ter, né? É muito maior essa sombra azul aqui do que ETFs mais MicroStrategy somados. Por que não tem uma queda? Porque nós temos aqui uma outra sombra na cor burro quando foge, né, que essa cor aqui meio amarronzada, que representa os short-term holders, ou seja, holders de curto prazo. Quem são? São os novatos. Meu Deus do céu. A galera que se empolgou com o Bitcoin batendo alta histórica, superando os 100 mil. Aí esse cara que ele quer comprar, né? Ele gosta de comprar topo, né? Ele gosta de comprar topo? Ele compra topo. E ele entra empolgadão. Representam aqui quantos? Quantos eles compraram aqui? Uma quantidade similar àquela que foi vendida pelos holders de longo prazo. Qual é o problema dessa configuração aqui, pessoal? Ela é uma configuração arriscada. Nós estamos nas mãos de alface, de novatos assustados, onde qualquer quedinha, qualquer ali notícia, a China vai banir Bitcoin, que acontece todo ano. Essa galera foge, essa galera vende. Porque eles não têm convicção. Eu sempre falo de convicção para vocês, né? O novato não tem convicção. Ele entrou por ganância, para ganhar dinheiro. Significa o quê? Caiu 10%, esse cara vende. Ele é diferente do holder de longo prazo.
Então a gente está numa situação muito mais frágil do que deveria. Na última vez que vimos essa configuração, notem aqui, ó, estamos vendo justamente início desse ano, tá? Olha só, a mancha marrom sustentando e aqui embaixo os holders de longo prazo vendendo. Notem que o preço, que é essa linha roxa, que vinha subindo até aqui, quando acontece a configuração, inverte, o preço começa a cair. Ele sai dessa posição aqui e ele vem parar nessa posição aqui, né? Ele sai aqui basicamente de 72 mil dólares e vem buscar mais à frente, como vocês podem ver aqui, ó, a faixa dos 55 mil dólares. Uma forte queda para o preço do Bitcoin. Depois acontece a configuração que a gente quer ver, ou seja, a sombra que está comprando é azul, ou seja, holders de longo prazo comprando, e quem está vendendo são os mãos de alface, os short-term holders, os holders de curto prazo. Aí sim é uma configuração boa. Note que aquela linha roxa do preço que estava caindo, ela volta a subir e nos traz até os 100 mil dólares. Portanto, esta nova inversão, fazendo com que holder de longo prazo venda e novatos comprem, é arriscada para a gente. E na real, essas compras aqui de ETFs e da MicroStrategy não fazem nem cosquinha no cenário total aqui, né? Realmente a briga grande é entre holder de curto prazo e holder de longo prazo. E por que os holders de longo prazo estão vendendo Bitcoin? Não dá para saber. Podem ser, por exemplo, mineradores precisando de dinheiro para suas operações. Mineradores são holders de longo prazo, geralmente, né? Eles podem estar somente realizando ali para tocar suas operações no longo prazo. Sem problema. Mas também pode ser algo relacionado a mercado. Vocês sabem que recentemente eu trouxe para vocês aqui a correlação quase que perfeita entre liquidez global, a quantidade de dinheiro que existe na economia, e o Bitcoin. Ela subiu primeiro, eu mostrei para vocês lembram do gráfico? Esse gráfico aí na tela, né? Essa linha branca é a liquidez global e ela subiu muito antes do Bitcoin, que é essa linha azul, que vinha acompanhando justamente a linha branca de liquidez global. Portanto, lá atrás eu falei para vocês, o normal seria o Bitcoin acompanhar nas próximas semanas, eu falei isso lá atrás, né? E vir buscar os 90 mil dólares, o que aconteceu com perfeição. Como vocês estão vendo na sequência aí, o próximo gráfico, né? Exatamente, a linha azul, ela acompanhou a linha branca mais uma vez e veio buscar aqui os 90 e, posteriormente, os 100 mil dólares. Perfeito. Qual é o problema? Olha o que aconteceu com a linha branca. Olha o que aconteceu com a liquidez global. Sim, depois de muito subir, ela corrigiu. Ela caiu. E se o Bitcoin continuar se acompanhando esta linha branca, significa que nas próximas semanas deveríamos ver uma correção de cerca de 30%. Aqui, olha onde parou a linha branca, botando aqui um gráfico correlacionado ao Bitcoin, né? Seria uma queda até os 70 mil dólares, saindo dos 100 e vindo até os 70 mil dólares. Então, pessoal, esse tipo de informação, com certeza, holders de longo prazo possuem. As grandes baleias entendem esse tipo de gráfico. Talvez, como uma proteção, elas tenham saído fora do mercado, esperando uma certa correção. Agora, se você me perguntar se essa correção que estamos vendo já é essa correção grande de 30%, eu diria que não. Porque ainda existe algo positivo, uma notícia positiva logo à frente que deve dar uma animada no mercado. Pelo menos, em teoria, deveria. Que é o quê? Teremos a reunião do Fed, do Banco Central Americano, lá no dia 18 de dezembro, portanto, uma semana e pouco, né? 18 de dezembro, para definir taxa de juros. E o mercado hoje estima com 85% de chance mais um corte na taxa de juros. Tá? Isso aqui é positivo para renda variável, para mercado de risco, portanto, poderia fazer aí, dar uma animada no Bitcoin, recuperar essa queda que a gente está vendo, né? Essa seria a tendência. Portanto, a gente percebe que no mês de dezembro ainda temos ali alguma animação, tanto por causa de medidas como corte na taxa de juros, como também o oba-oba da notícia de que o Trump vai assumir. Ele ainda não assumiu. Lembra? Compre o boato, venda no fato. O fato ainda não aconteceu. Ele vai acontecer. Esse é o problema, né? Ele vai acontecer quando? 20 de janeiro, se não me engano, né? Finalzinho de janeiro, o Trump assume o poder nos Estados Unidos. Até lá, esse oba-oba tende a permanecer. E por que o mercado se animou com o Trump? Ele fez uma campanha muito positiva com relação a criptomoedas, inclusive dando aí possibilidades de uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. Inclusive, o Michael Saylor acabou de falar sobre isso, né? Dando ali uma dica para o governo americano dominar o mundo, garantir os Estados Unidos no topo pelos próximos séculos. Dá uma olhadinha.
So the very simple idea is buy 20 or 25% of the Bitcoin network on behalf of the U.S. government, catalyze the development of that World Reserve Capital Network, and then let all the Chinese and the Russians and the foreigners sell all their other assets and buy Bitcoin, and then the money flows into the United States. If you want to put a great twist on it, dump your gold, sell all the U.S. gold, buy Bitcoin, then the trade is free because you could buy 5 million Bitcoin for the cost of the gold. You will demonetize the entire gold asset class, and our enemies hold gold in their banks, so their assets would go to zero. Our assets would go to $100 trillion, and we would control the world's reserve capital network as well as the world's reserve currency network. Que maravilha! A gente fica super empolgado com isso. Imagina os Estados Unidos comprando essa quantidade imensa de Bitcoin para destruir os seus inimigos. Fantástico! Agora, vai ser um balde de água fria se o Trump entrar no poder e nada disso acontecer. E a tendência é que não aconteça. Qual a probabilidade do Trump fazer isso rapidamente? Eu acho que é muito pequena. Ele vai entrar, nada vai acontecer. Qual é a tendência do mercado? Vender o fato. E esse é o meu receio. Eu acho que a gente tem já uma tendência natural de compre o boato, venda no fato, junto com todo esse oba-oba que foi criado e que provavelmente não vai dar em nada no início do governo Trump. E para piorar, eu não duvido nada que existam pressões externas para meio que dar uma derrubada no governo do Trump. A oposição, muito forte ao redor do mundo, vai tentar fazer de tudo para manchar ali a imagem do governo dele. Então, tudo isso somado, eu acho que pode dar uma balançada nos mercados, incluindo no próprio Bitcoin. Então, para mim, tá tudo meio que apontando para janeiro como uma data ali provável para a gente ver uma forte correção do Bitcoin. Guilherme, é final do ciclo de alta? Não! É uma correção de meio de ciclo de alta. Por exemplo, lá em 2017 tivemos 8 correções ao redor aí de 30% de queda, tá? Queda de 30%, e depois volta a subir. Mas tome cuidado, não se assuste se é a sua primeira vez, seu primeiro ciclo, porque uma hora vai acontecer. Eu estou achando que vai acontecer justamente ali entre o final desse mês e o final de janeiro. Bora olhar para o curto prazo para entender quais são os riscos. Bom, tá aí o gráfico diário do Bitcoin. Estão vendo essa linha roxa aqui, que é o EMA 21, tá? É a média de 21 dias para o Bitcoin. E vocês percebem o preço formando aqui esse triângulo, né? E a gente rompeu esse triângulo por cima. Muito legal. Rompeu, foi lá em cima e agora fez uma correção. E aqui nós temos dois cenários possíveis. Primeiro, uma correção sobre essa estrutura que a gente está vendo, se confirmar o preço acima, né, fechar aqui acima e voltar a subir, isso é extremamente positivo. Por quê? Porque nós teríamos que pegar esta altura aqui, tá? Esta altura aqui, desta formação, e jogar para frente. Então, ele faria a correção até aqui e depois a gente veria o preço subir até onde? Qual que seria o alvo? Lá ao redor de 130 a 140 mil dólares, tá? Portanto, uma grande valorização para o Bitcoin, se confirmado esse suporte aqui sobre esse triângulo, tá? Essa estrutura aqui. Vai acontecer? Não sabemos. O interessante é que, mais uma vez, o preço recuou até onde? Até a linha roxa, até o EMA 21, como aconteceu aqui no dia 5 de dezembro. Tá vendo? Bate lá e volta a subir. Como está acontecendo ao longo de todo o ciclo de alta. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Olha só. Como bate na linha roxa e volta a subir o tempo todo. E mais uma vez está acontecendo. Qual é o risco? Romper para baixo tanto da estrutura. Romper, eu digo, é fechar o dia, tá, pessoal? Esse pavio aqui para baixo não importa nada. Acontece recorrentemente. O problema é a vela inteira fechar abaixo da estrutura e principalmente abaixo da linha roxa do EMA 21. Por quê? Porque aí desconfigura toda essa estrutura e gera uma tendência de queda, de correção, que na minha visão seria uma forte correção. Então essa é a chance de vermos essa forte correção acontecendo agora. Fecharmos um dia abaixo de, deixa eu confirmar para você, abaixo de 95 mil dólares, tá? Esta linha roxa está posicionada em 95.300. Portanto, fechar a vela abaixo de 95 mil dólares agora, ou nos próximos dias, significa rompimento dessa configuração e uma tendência de queda. E aí nós temos vários suportes aqui, né? 80 e poucos mil dólares, como estão vendo aqui, ó, na 88, mas eu acho que seria possível um recuo até esta zona aqui. Tá? Que era uma zona lá atrás de lateralização, estão vendo aqui, né? Justamente na região de 70 e poucos mil dólares.
imitando mais uma vez perfeitamente o gráfico de liquidez global. Então, o risco de grande correção acontecendo agora é somente se fecharmos dia abaixo de 95 mil dólares. O ideal para a gente nesse momento, como está acontecendo agora, inclusive, é a gente fechar o dia acima de 97 mil dólares. Exatamente o valor da tela, tá? A gente precisa fechar o dia acima de 97 mil dólares para ficar em cima dessa estrutura aqui. Aí é perfeito para a gente, porque aumenta a probabilidade de confirmar essa estrutura como suporte e ter uma disparada de preço. Fechou abaixo de 95, liguem aí o sinal de alerta, porque a tendência é a gente afundar mais. Agora, eu que não sou bobo, como de costume, comprei mais Bitcoin, como vocês estão vendo na tela da Quant Fury, parceira do canal, né? Converti aqui 16.354 USDTs para BTC. Tá? Comprei um pouquinho acima do preço, melhor do que o Saylor, mas infelizmente não cumpri o fundo aí no 94 mil dólares, né? Mas fiz a minha compra hoje, que você também pode fazer. Inclusive na Quant Fury, você pode deixar o seu dinheiro em USDT, em USDC ou em dólar, rendendo igual a taxa de juros americana mais 0,5%, tá? Sem travar nada. A hora que você quiser, tá ali dentro, está rendendo para você. Por exemplo, ó, se eu abrir aqui a minha carteira de Tether, vocês estão vendo aqui, vai aparecer no histórico exatamente isso, tá? Por exemplo, aqui, ó, juros. Ganhei hoje 4 dólares e 63 centavos. No dia de ontem também, 4 dólares e 63, e no dia anterior também 4,63. Então, por dia, eu estou ganhando aqui cerca de 5 dólares somente por deixar meu dinheiro na Quant Fury. Posso resgatar a hora que quiser, tá? Isso funciona somente para dólar, mas é muito interessante para você que é brasileiro e quer estar exposto em dólares com rendimento, como se fosse uma poupança não porcaria do Brasil, e sim uma poupança legal lá dos Estados Unidos. Quem tiver interesse, link na descrição ou leia o QR Code aqui com seu celular que você cai no aplicativo da Quant Fury. Agora, você pode estar questionando por que eu sei que essa correção forte não será final do ciclo. Existem diversos indicadores, como por exemplo P-Cycle Top, né, um indicador famoso de mercado, e tantos outros, que mostram que a gente ainda não está esgotado, não estamos com esgotamento para gerar final de ciclo. Estamos mais ou menos em meio de ciclo de alta. E também estamos vendo aí cenários positivos tanto para empresas quanto para países interessados em fazer reserva com Bitcoin. A notícia de hoje é que acionistas pedem que a Amazon, uma das maiores empresas do mundo, compre Bitcoin para enfrentar a inflação. Isso está se tornando cada vez mais comum depois que a MicroStrategy, do Michael Saylor, começou a fazer sua estratégia de Bitcoin e convencer várias empresas. Inclusive, a própria matéria aqui fala sobre a Microsoft, se não me engano, né? Aqui. Microsoft também avalia comprar Bitcoin. Isso deve acontecer amanhã, tá? A empresa decide amanhã se vai ou não incluir Bitcoin no seu balanço patrimonial. Provavelmente não vai, e talvez isso também dê uma brochada no mercado. Correto? Porque existiu um oba-oba também sobre essa notícia. Vamos ver a decisão amanhã e vamos ver o impacto no mercado. Mas o que importa aqui é que você comece a escutar empresas como Microsoft, como Amazon, como Tesla, como MicroStrategy, como várias empresas importantes fazendo estratégia de Bitcoin ou debatendo estratégia de acumular Bitcoin. Isso vai acontecer, é inevitável e vai sustentar o ciclo até meados do ano que vem. Não somente isso. Olha só, Irã. Deixa eu traduzir para vocês aqui, né, no próprio Twitter, no próprio X. Irã adotará Bitcoin e cripto com estrutura regulatória em vez de proibi-los, diz ministro de Assuntos Econômicos. Primeiro a Rússia, depois a China, agora o Irã. Ou seja, países que eram contrários às criptomoedas agora querem abraçar as criptomoedas, pessoal. Então isso também vai servir para sustentar essa alta até meados do ano que vem. Inclusive, o país vizinho, a Argentina, fez o seguinte: Javier Milei demite chefe da Receita Argentina após plano de tributar criptomoedas. O sujeitinho queria tributar cripto, uma ideia idiota, uma ideia de socialista burro, e aí o Javier Milei fez o quê? Cortou o cara, demitiu o cara para evitar isso, uma medida muito inteligente, em linha com todos os outros países que estão prosperando, né? E ao contrário, provavelmente, do que o Brasil vai fazer. Olha o que o Milei falou: este governo não irá perseguir as novas formas de negócios digitais. Parabéns ao presidente da Argentina e também mais uma comprovação para você de que a tendência é que mais e mais países e mais empresas comecem a ser favoráveis ao Bitcoin. Agora, como eu falei no início do vídeo, a gente está numa estrutura de mercado perigosa, arriscada, onde quem está sustentando a alta são novatos. É a sardinhada, é mão de alface, então a qualquer momento a gente pode ter um problema. E é por isso que eu indico para vocês uma coisa nova hoje.
siga o WhatsApp da Criptomaníacos. O meu time fica lá 24 horas postando notícias, novidades, atualizações de mercado para vocês de graça, incluindo as notícias, os gráficos que vocês veem aqui nos vídeos com antecedência. Ao invés de ter que esperar até de noite para ver aqui um vídeo da Criptomaníacos, você vai receber isso ao longo do dia e já se prepara para uma movimentação de mercado. Aí você não pode reclamar. Pá, Guilherme, por que não avisou antes? Vai estar lá no grupo de WhatsApp, o grupo está aqui na descrição e no primeiro comentário. Segue lá no seu WhatsApp para receber isso em primeira mão. Combinado? Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.